Mas nesse caso, sempre o que a gente indica sempre é: entra no Simples Nacional, começa a faturar, porque por mais que você tenha uma ideia de faturamento, essa ideia pode ser maior ou menor. Bem-vindos ao Hypercast, o podcast da Hyperbrands, controladora de microfranquias de alimentação no Brasil, e esse é o melhor canal para você se educar sobre o setor de alimentação. E hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que conhece muito de franquias, principalmente voltado para contabilidade. São 15 anos à frente da Elect. São 15 anos à frente da Elect Franquias, que é uma contabilidade especializada no setor de franquias e atende a Hyper como o setor de alimentação. E são 31 anos de contabilidade. Estou aqui com o Márcio Pimentel. Bem-vindo, Márcio. Beleza, André. 31 anos, eu tenho 35, então comecei bem cedo. Começou cedo, né, cara? Comecei bem cedo, criancinha eu já estava lá. Márcio, a gente vai falar tudo sobre contabilidade e o que o empreendedor pode fazer para melhorar o dia a dia da sua contabilidade. Bora, tô aqui Vamos pra falar isso. tudo? Bora, vamos Fechado. lá. Antes disso, quero, Márcio, te agradecer por você ter vindo. A gente, a produção pediu para entregar esse troféu Hypercast para você. Vou até deixar as coisas aqui para eu não me embananar, mas ó, Márcio Pimentel, Elect Contabilidade. Caraca, tem meu nome aqui, ó. Obrigado por ter vindo. Isso aqui é um troféuzinho, uma forma de agradecimento pelo seu tempo e tal. Então, gente, se você tá aí agora, vou pedir para você curtir, comentar e falar assim: legal esse troféu, pô, o Márcio é bonito, o Márcio é legal. Cara, enfim, comenta alguma coisa aí, isso nos ajuda, nos dá o feedback, tá? E compartilha para pessoas de alimentação, do setor de alimentação, de restaurantes que você percebe que pode ajudar e essa pessoa tá com dificuldade no setor de contabilidade, finanças e tal. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Márcio, Bora. Eu quero começar perguntando para você qual que é a importância da contabilidade para o empreendedorismo, porque eu já vivi isso na pele, você já me conhece há um bom tempo, vivi isso na pele quando eu passei muita dificuldade ao ponto de ir à falência ali, quebrar um negócio por falta de controle, não só contábil, mas como financeiro. E hoje eu sou um grande evangelista da área financeira, porque eu sei o quanto isso é importante, cara. Então, queria que você falasse qual que é a importância disso para o setor e o que você tem visto ao longo dos anos aí. Bom, uma honra estar do lado do evangelista, André. Bom, pessoal, na verdade, muito se falou sobre a contabilidade. Vamos pegar a contabilidade chamada raiz, e nesse caso aqui não é uma raiz, uma coisa boa, mas a contabilidade sempre foi uma espécie de office boy da Receita Federal. Então, a função primordial da contabilidade era dizer para a Receita o que as empresas fazem. Por quê? No Brasil, o nosso sistema tributário ele trabalha sobre o sistema de homologação. O que quer dizer isso? Se eu não declarar o que a tua empresa faz, e não veja isso como uma coisa boa, tá? A Receita Federal simplesmente não sabe. Por quê? Porque depende da contabilidade, que a contabilidade faça esse triângulo, vamos dizer assim, onde tem receita, o contribuinte e a contabilidade. Então a função da contabilidade, inicialmente, sempre foi essa: ser o transmissor de informações para a Receita Federal sobre o que a empresa faz. Quanto ela fatura, como ela fatura, da onde veio esse dinheiro e para onde vai esse dinheiro. O que quer dizer para onde vai? Se esse dinheiro vai para o sócio, se esse dinheiro vai ser reaplicado na empresa, seja lá o que for. Então, durante muitos anos, essa foi a visão específica da contabilidade em si. Hoje nós entendemos que a contabilidade é muito mais que isso. E agora eu nem vou falar só em setor de franquias, que para mim é uma das áreas mais importantes dessa função da contabilidade. Mas hoje a contabilidade ela tem a função não só da questão de enviar para a Receita quais são as coisas mais importantes, mas desde o início da empresa. Quando nós falamos em iniciar uma empresa, hoje, e eu não vou falar aqui de faturamento, mas hoje nós temos MEI, nós temos empresa limitada, nós temos empresário individual, nós temos cooperativa, sociedade anônima, nós temos uma série de questões empresariais que a empresa tem. E quem decide isso? Um estudo tributário focado numa contabilidade bem feita. Então, isso antes de abrir uma empresa. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Nós temos casos, por exemplo, de antigamente, até 2002, se eu não me engano, se me falha a memória, nós não tínhamos a função de ter uma empresa limitada apenas com um sócio, tá? Então, nós tínhamos a função que é, ou você abrir uma empresa limitada com sua mãe, com seu irmão, colocava 1% para ele, ou você abria o chamado empresário individual. Eu já vou explicar qual é a diferença desses dois, tá bom? O que aconteceu? Nós temos hoje uma série de empresas que são abertas como empresário individual,
nós já pegamos até casos de franquias que foram abertas em outro escritório, em que a pessoa ela faz a abertura da empresa como empresário individual. Pessoal, qual é a diferença disso? Juridicamente, se você tem um problema, e todo mundo que é empreendedor sabe que empreender é uma aposta, assim, claro, depende muito de você, mas pode ter coisas ali que saem do dia a dia. Do seu controle. Do seu controle, faz parte. Só que você precisa entender o seguinte, princípio da entidade é o princípio contábil. Empresa é empresa, André é André. Empresa é empresa, Márcio é Márcio. Então hoje... Pessoa física, pessoa jurídica fica separadas. Com uma única diferença, o chamado empresário individual. O empresário individual é uma fichinha que tem requerimento de empresário e que nós chamamos isso de empresa ilimitada. Por que ilimitada? Se Deus o livre você tiver um problema, a tua empresa fez alguma coisa, teve um problema com o funcionário, teve um problema, seja lá o que for, aluguel, seja lá o que for, esse processo judicial não vai diferenciar quem é o André e quem é a empresa. Tudo vai vir num bolo só. E esse é um grande problema. Por quê? Vamos lá. Todos nós que empreendemos, nós empreendemos querendo que a coisa dê certo, que a coisa histórica, que fique muito, muito boa. Mas pode ser que dentro desse segmento a gente não consiga fazer a coisa funcionar e aí nós temos que separar a minha vida pessoal, a minha família da empresa. Pode comprometer os dois. Não, porque quando eu resolvi empreender, é claro que a lei diz que o risco é meu. Tudo claro, bem, eu não tenho problema com isso. Mas os meus bens e os da minha família tem que estar garantido, porque se algo não deu certo, claro, nós não estamos falando de fraude, tá? Nós estamos falando algo que fugiu ao controle. Se deu errado, nós temos que pensar juridicamente como travar isso, como diferenciar. Então, hoje no escritório, a primeira coisa que a gente faz é, antes de abrir empresa, vamos entender como juridicamente, e eu falo também como advogado aqui, porque sou advogado especializado em tributário e societário, como que nós podemos abrir uma empresa que traga uma segurança jurídica para essa pessoa. Então, desde o nascimento da empresa, a contabilidade já se torna importante. Bom, abrimos a empresa, sabemos qual é a melhor forma tributária, a melhor forma societária, se essa pessoa vai ter sócio, se não vai, se vai ter sócio e Deus o livre um dos dois morrer, como é que vai ficar essa questão da separação. Nós temos muito hoje, por exemplo, numa sociedade de duas pessoas que um falece e aí um dos filhos ou um dos herdeiros entram e aí a sociedade se quebra. Ou seja, existem formas no contrato de você estabelecer, não, se a empresa quebrar aqui, vamos apurar os haveres, pagar os herdeiros e a empresa continua. Existem várias questões. Isso já na preparação também, já no contrato social. Isso, o contrato é uma coisa muito importante. E o que nós vemos hoje, isso não é uma crítica à contabilidade, tá? O que nós vemos hoje é que as contabilidades... eu tenho que tomar muito cuidado com isso para dizer mais antigas, não é questão porque tem muita contabilidade mais antiga, mas as visões fora vão pegar um modelo de contrato na internet e vão abrir uma empresa. Não funciona assim. Nós temos questões dentro de um contrato muito importantes. Se as cotas da empresa podem ser pioradas num determinado processo, se um dos sócios falece, o que acontece com as cotas. Nós temos várias questões de colocar ali. E aí nós terminamos o que nós chamamos de estudo societário. Passou do estudo societário, nós vamos para uma outra área que se chama estudo tributário. E aí nós vamos avaliar se essa empresa, quanto ela pretende gastar, qual é a previsão de faturamento mais ou menos. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente para o setor de comércio, isso é muito difícil, mas sempre há uma previsão. E aí a gente consegue analisar qual é a melhor forma para abrir essa empresa. Um simples nacional, é um lucro presumido, é um lucro real. Aproveitando isso, Márcio, como que difere para uma pessoa leiga que está ali nos assistindo? Cara, o que é o Simples Nacional? Todo mundo fala, você vai começar no Simples e o Simples é o melhor. Qual que é a diferença do Simples para os outros regimes de tributação? O Simples Nacional nem sempre ele é simples, tá? Mas em 90% dos casos você precisa entender o seguinte. Qual é a diferença entre uma micro, uma pequena e uma empresa normal, tá? O que nós chamamos de micro e pequenas empresas são todas as empresas com faturamento até 3 milhões e 600 ano, tá bom? É claro que o Simples hoje se estendeu até 4 milhões e pouco, mas nós vamos falar sobre a legislação federal. Então, normalmente, setor de comércio é optante pelo Simples, por quê? Porque dentro dessa margem de até 3 milhões e 600, a intenção do Simples, e por isso o nome Simples, vem lá da Lei 123/2006, era simplificar tudo. Então, se você pegar uma empresa do lucro presumido, que eu já vou explicar o que por exemplo, você tem lá a guia de ISS todo dia 10, você tem a guia do PIS, o guia do COFINS, de 3 em 3 meses você tem imposto de renda, contribuição social. Entendeu-se lá em 2006, quando veio o Estatuto da micro e pequena empresa,
que precisava simplificar e diferenciar essas empresas. Aliás, isso é um mandamento constitucional, que as microempresas precisam ser protegidas, diferenciadas e aplicadas uma espécie de lei que pudesse beneficiar. E aí veio a Lei 123/2006. Essa lei pegou os 8 impostos que existem, PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, ICMS, ISS, INSS, patronal, ou seja, todos os IPI, os 8 impostos que existem e colocou numa única guia chamada DAS. Então nós já começamos aí diferenciando isso. Nós não vamos ter aquela burocracia exacerbada. Paga uma vez por mês o DAS, paga uma vez, tudo certo. Já está incluso todos esses 8 impostos. 8 impostos, claro, ICMS para quem é comércio, ISS para quem é serviço, tem essas diferenciações. Mas simplifica tudo nesse único ponto. Fora isso, o governo ele criou anexos em que, conforme a tua empresa fatura menos, paga menos, conforme fatura mais, paga mais. Ou seja, além dos anexos, a tributação, ou seja, a alíquota, ela é escalonável. Então, eu faturo menos, vou pagar menos, não faturo nada, não vou pagar nada. Essa é uma diferença, por exemplo, do microempreendedor individual, que paga de qualquer jeito, mas é uma taxa, não é um imposto. E então, o MEI, normalmente, em 90% dos casos, para o que nós chamamos de micro e pequenas empresas, empresas com faturamentos até 3 milhões e 600, é o melhor caso. Aonde está o diferencial? Empresas que têm uma margem de lucro muito, muito pequena. Há um tempo atrás, nós fizemos uma análise tributária para uma empresa que era da Santa Efigênia, que vendia cabos de força. Cara, a margem de lucro muito dos apertada. Caras era era mínima. Então, nesse caso, a gente pode pensar em outra tributação. Qual tributação? Bom, mesmo que esse cara não passe os 3 milhões e 600 anos. Mesmo, porque olha só, qual é a grande questão do Simples Nacional? O Simples Nacional não vai levar em conta se você tem lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. Eu vendo tablet, tá bom? Então, eu comprei esse tablet por R$1.000 e vou vender ele a 1.200. Teoria, eu tenho R$200 de lucro aqui. Para o Simples Nacional, não. Eu vou pagar o imposto sobre os R$1.200 que eu vendi. Então, é necessário você fazer uma análise muito grande. Agora, aí você vai me dizer assim, caramba, Márcio, então não vale a pena ser simples. Mas as alíquotas do Simples são muito diferenciadas em relação aos outros impostos. A alíquota é o percentual sobre o faturamento. Exatamente. E aí nós temos outra grande vantagem no Simples Nacional, que é, no Brasil, infelizmente, nós temos uma tributação muito alta sobre a folha de pagamento. Isso é um absurdo, é uma crítica. A mais alta do planeta. Eita, então. E aí, o que faz? A maioria das empresas acaba não contratando, nós sabemos disso, porque você contrata um funcionário de 5 mil, você vai pagar 8, 9 mil. Então, a carga tributária é muito alta e nós temos um imposto que vamos dizer assim, uma cacetada, que é o INSS patronal. Quando você contrata um funcionário, quando você tem uma folha de pagamento, sobre essa folha de pagamento, o total dela, as empresas do lucro presumido e do lucro real pagam até 27,8% de imposto, tá? Já no Simples Nacional não existe a figura do INSS patronal. Não é que ela não esteja, ela está dentro do DAS, mas não existe uma alíquota, porque o DAS tem uma alíquota pronta. Ele não vai levar em conta que é 1% de tal coisa, não. É 6%, 6% acabou. Dentro desses 6%, o governo federal faz o repasse para quem for, seja para o município, para o estado, para o INSS. Aí é o governo federal que repassa. Exatamente. Então, nós já levamos em conta isso também. Ou seja, se você tem uma folha de pagamento alta, dificilmente vai valer a pena você não ser Simples Nacional, mesmo que você talvez tenha uma margem de lucro pequena. Ou seja, só o que eu falei aqui, você já percebe que são algumas análises. Sim. Faturamento, folha de pagamento, se a pessoa vai ser micro ou pequena empresa, dependendo do tipo de societário que ela abrir, dependendo do objeto social dela. O que é o objeto social dela? Aqui, claro, o nosso escritório é especializado na área de comércio de alimentos. Então, tudo bem, aqui praticamente nós vamos se manter num único anexo, que é o anexo 1 do Simples. Mas se você pega, por exemplo, a área de serviços, nós estamos falando de vários anexos. Nós estamos falando de transportadora, nós estamos falando de áreas que envolvem intelecto, nós estamos falando de tecnologia, consultoria, nós estamos falando de uma série, e cada um desses vai se encaixar num anexo diferente. O Simples vai do anexo 1 até o anexo 5, tá bom? Então, isso é o Simples Nacional. Em tese, num raciocínio fácil sou uma microempresa, faturo menos de 3 milhões e 600, Simples Nacional é o melhor dos casos, tá bom? Depois disso, nós temos o lucro presumido, tá? O lucro presumido, o nome diz, o governo ele presume que o seu lucro é 32%, tá?
Pode mudar? Sim, para comércio, por exemplo, Como assim, 8%. Márcio? 32% lucro presumido é 32% sobre o quê? Sobre o seu faturamento. Então, o que acontece? Ele já presume que eu vou ter isso de lucro. Exatamente. E aí, se você tem um lucro a mais ou um lucro a menos, o seu imposto vai ser baseado sobre uma presunção de 32% para quem é serviço, tá? Para o setor de alimentos, por exemplo, 8%, tá bom? Mas esses 32%... Ah, tá. Para o setor de alimentos é 8%. É que, no final das contas, sobre o faturamento dá 1,20, tá? Os 32% dá 4,8. Por quê? Você vai pegar o faturamento da pessoa e vai aplicar 32%, tá bom? 32% quer dizer que é o seu lucro. Tá. Qual é a base do imposto de renda? 15%. Então, você vai aplicar 15% sobre os 32%, que dá 4,8. Entendi. Entendeu? A mesma coisa aí o comércio. O comércio você vai aplicar 8% sobre o faturamento, desses 8%, 15% em cima, que aí dá 1,20. Tá bom? Entendi. Então, para alimentação, a gente está falando que já tem um diferencial de sair de 4,8 para 1,20, tirando de imposto de renda. Isso. Porque esses 32%, nós estamos falando do presumido, nós estamos falando 32% sobre o lucro do cara. Não, o faturamento. Faturamento. O lucro, em tese, é os 32%. Então, presume-se que o seu lucro é 32%. Então, mas em cima, vamos lá, faturei R$1 milhão, estou no lucro presumido, o governo estima que eu vou colocar R$320 mil no meu bolso. Exatamente. Certo? Desses R$320 mil, o quanto eu repasso para o governo de imposto? Dos 320 mil, você vai pagar 15%. Nós estamos falando só de imposto de renda, tá? Só de renda, tá? Só de imposto de renda. Dos 320 mil, então eu pago 15% sobre os 320, que vai dar mais ou menos aí uns 45 mil. Exatamente, de IR, tá bom? De IR, tá. Aí nós temos outros impostos, nós temos os impostos que a gente chama... Ah, tá. Para quem é mais técnico, nós temos ali um adicional de 10% de imposto de renda, mas não cabe aqui para a pessoa leiga. A pessoa leiga entende-se que é 32%, claro, tem algumas regras ali que a gente leva em consideração, mas que não cabe aqui. Já aí vai incluir outros impostos. Nós vamos ter o INSS sobre a folha de pagamento, só sobre a folha. Nós vamos ter PIS 0,65%, COFINS 3%, isso não muda, tá? E isso é sobre o faturamento direto, não é sobre o lucro. E nós vamos ter a contribuição social sobre o lucro líquido, que a gente chama de CSLL, que hoje é 2,88%. Lembre-se... Do lucro líquido, é isso? Do lucro líquido. Não, o lucro líquido é o nome dele, mas vai se basear igualzinho o imposto de renda. 32% dos 32, 9%. Ou seja, o lucro líquido, entre aspas, não é o lucro apurado contabilmente. Não, apurado. É os 32%, tá bom? Por isso que algumas contabilidades, por exemplo, não fazem balanço para empresas do lucro presumido e nem do Simples Nacional, o que é um erro, porque a lei determina que sim. Porque eles têm o seguinte raciocínio: como eu não pago sobre o lucro, o governo não precisa fazer balanço. Ele vai se importar apenas. Só que o balanço é muito importante para várias questões. Primeiro, por uma questão gerencial. Segundo, para todas as vezes que você precisa mostrar a capacidade financeira ou a saúde financeira da tua empresa, o balanço é o único documento que consegue comprovar isso. Márcio, ainda, para mim não ficou tão claro ainda o lance do presumido assim, ó. Os 32%, os 320 mil reais... vou pagar esses 15% do imposto de renda, certo. E tenho mais ainda outros impostos anexados a esses 32. Exato, vamos lá. Imposto de renda e Me dá um exemplo assim, ó, de X você vai pagar tanto vai para isso, tanto vai para aquilo. Bora, vamos lá. Você tem o seu faturamento, sobre o seu faturamento nós temos dois impostos que vão incidir sobre o faturamento direto e nós temos dois impostos que vão incidir sobre o lucro, no lucro presumido. Então, no lucro presumido, nós vamos pagar 0,65% de PIS, 3% de COFINS. Acabou, isso sobre o faturamento, tá bom? Isso não vai mudar nem no lucro presumido, nem no lucro real, como eu vou dizer. Já o imposto de renda e a contribuição social, que são os dois impostos mais altos, nós vamos pagar sobre a base de lucro, que é o lucro presumido, tá bom? Então vamos lá, a área de serviços, por exemplo, você vai pegar o faturamento dos 3 meses, é um imposto trimestral aqui, tá? É trimestral. Mas é uma cacetada, né? Isso é uma porrada, né? É bom porque você consegue fazer caixa, aplicar esse dinheiro antes, então tudo bem, mas... Para aquelas empresas que não se provisionam, vem uma cacetada de uma vez só. Pois é. E aí você pega esse faturamento, aí você vai aplicar os 32% e sobre essa base, imposto de renda nós vamos aplicar 15% e CSL nós vamos aplicar 9%. Beleza? Tá. Então nós falamos dos 4 impostos federais. O problema agora, principalmente para a área de comércio, de alimentação, está no próximo imposto, que é um imposto que a gente chama de imposto por dentro, que é o ICMS.
O ICMS é uma bagunça, eu ia dizer uma zona, mas ia ficar esquisito, né? Então vamos de bagunça. É uma bagunça, porque cada estado tem sua própria legislação. Então, se você pegar, por exemplo, a área de franquia, que vende para o Brasil inteiro, você acaba tendo muito problema com isso. O Simples Nacional é mais tranquilo, porque, como eu disse, quem faz esse repasse é o governo federal, acabou. Você precisa apenas, claro, se adequar. Tem estados que tem um diferencial de alíquota, tem estados que tem alguma coisinha ali a mais, a contabilidade precisa ficar atento a isso. Mas tributação não. Tributação, taca no anexo, vai para o DAS, faz a apuração, manda para o cliente paga, acabou. Já no lucro presumido e no lucro real, nós temos uma base de ICMS que é diferente em cada estado, tá bom? E aí você vai apurar esse ICMS, você vai ter que verificar tudo que você comprou de insumos, e aí você vai poder se creditar do ICMS que você comprou para abater no que você deve e aí gerar. É realmente muito complicado. Não só para apurar, como para o cliente entender. O ICMS é muito complicado. Mas normalmente, quem utiliza uma empresa que tem lucro real ou lucro presumido é normalmente um empresário que já entende um pouco mais. Tá? Aquele empresário que está começando normalmente é o Simples Nacional. Tá bom? Agora, nós precisamos levar em conta o seguinte. Tudo isso vai mudar bastante com a reforma tributária, tá? A ideia é unificar o ICMS, ser um único virar ICMS, o IVA. Aí nós vamos ter o IVA, então vão ser coisas que ainda estão sendo discutidos para que essa lei seja aprovada. Mas a Constituição, ou seja, a reforma na Constituição sobre a reforma tributária, isso já foi aprovado. E aí, por último, o lucro presumido é isso, presunção de lucro, e por último nós temos o lucro real. Só uma dúvida ainda no presumido. Você falou ali, é presunção. Existe algum elemento que eu coloque nesse balanço, nessa contabilidade, nesse processo contábil aqui, que vá diminuir esses 32%? Não se mexe nisso. A base de lucro ela é a mesma. Sempre esses 32, baseado com esses 4 impostos. Serviços, 8% para comércio, e aí tem outros setores que vão mesclar um pouco. Respondido. Lucro real, Márcio, agora. Bom, o lucro real, ele é engraçado porque o nome dele parece uma maravilha, né? Então nós vamos falar assim, eu vou pagar sobre o lucro. Então, se eu não tive lucro, eu não vou pagar. Né? Parece muito... Isso não é verdade. Não, ele até que é, mas nós estamos falando assim, lembra que eu falei que nós temos 2 impostos mais complexos? Sim. Que são os trimestrais, imposto de renda e CCL. O lucro real só vai se abater sobre esses 2 apenas. E nós temos um outro problema. Então vamos lá. Se eu comprei um carro por 10, eu estou dando um exemplo, tá? E vendi ele por 11, eu tenho um lucro de 1.000, então eu vou pagar contribuição social e imposto de renda só sobre os 1.000. Maravilha, parece perfeito. Beleza. E se eu comprei por 10 e vendi por 10 ou vendi por 9? Então eu tenho prejuízo, eu posso até usar esse crédito de prejuízo nos próximos. Perfeito. Pode usar esse? Pode, se você tem prejuízo, você pode acreditar isso nos próximos. Isso é perfeito. O problema do lucro real é que ele aumenta os outros impostos. Por exemplo, o PIS, que a gente falou que é 3%, no lucro real ele vai ser 7,65%. Né? A COFINS, que é 0,65%, vai ser 3% e cacetada no lucro real. Então, nós temos que pegar, a grande questão é sempre essa, pegar a apuração de lucro, verificar quanto efetivamente você pagaria de imposto a mais dentre ICMS, PIS, COFINS, imposto sobre a folha de pagamento, e aí verificar se essa redução do lucro real faz diferença. Em alguns casos, a gente chega até a analisar que o lucro presumido, por incrível que pareça, é melhor, dependendo da empresa, dependendo da margem de lucro da empresa. Uma coisa que, quando você vai fazer o nosso estudo tributário no começo do ano, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é assim, tudo depende do tamanho da sua folha. Porque o INSS patronal, se você tiver uma folha muito grande, não faz tanto sentido, porque ele vai puxar esses 27%. É um dos adendos que você tem que colocar nesse estudo tributário. Então você soma tudo, né? Então, o que acontece normalmente é isso. Se você tem a opção de ser Simples Nacional, e agora nós estamos focando na área de comércio, se você está dentro, dificilmente vai valer a pena, a não ser que a sua margem de lucro seja muito, muito pequena.
difícil, eu estou dizendo difícil, tá, pessoal? Não é que nunca acontece, mas dificilmente o Simples Nacional não vai ser vantajoso. O caminho vai ser melhor, na maioria das vezes, o Simples. Isso, na área de serviços não, tá? Na área de serviços existe alguns objetos sociais que já começa com uma alíquota muito alta de 15,65, por exemplo, que aí não vale a pena ser Simples Nacional e aí você pode migrar. Mas no comércio é muito difícil uma micro e pequena empresa não valer a pena. Não valer a pena no Simples. Exatamente. E, Márcio, a gente está falando aqui, pessoal, de uma forma mais técnica, mas é importante, talvez tem gente que até já saiu desse vídeo, mas para você que está nesse vídeo até agora, cara, considera isso daqui que a gente está falando, estuda isso daqui. Às vezes a gente está falando aqui alguma coisa que você não entendeu e eu vou perguntar, quando eu não entender, eu vou perguntar aqui para o Márcio, até porque aí eu imagino que também vocês também não vai estar entendendo também. Então, porque é complexo, não é, Márcio? A contabilidade é uma delícia. 31 anos, né? Então, assim, é um negócio muito complexo, mas assim, você que é empreendedor, mesmo que você seja pequeno, entenda disso aqui, cara. Entenda esse jogo, porque vai te facilitar a vida. E mesmo que você não esteja no radar aqui da Elect, assim, se você não está com a Elect ainda, você tem que contratar a Elect. Eu assino embaixo, porque já está aqui com a gente muitos anos e tal, sabe do que está fazendo, então é importante. A gente coloca todos os nossos franqueados aqui, eles são homologados aqui da Hyper, mas mesmo que você tenha um contador de confiança, mesmo que você tenha a Elect cuidando para você, é importante você como empreendedor saber, porque eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás o Márcio trazia as coisas para mim e eu falava, cara, é isso aí, eu não sei nada do que você está falando. Hoje eu já consigo falar... eu gostava mais. Hoje eu já consigo falar para ele, Márcio, mas pô, vamos tentar fazer isso daqui? Márcio, vamos fazer isso daqui? Porque a gente vai tentando estudar um pouco mais. É importante. Então assim, você que está nesse vídeo até agora, fica porque tá vendo mais coisas, mais técnicas, mais importantíssimas para o seu dia a dia. Márcio, então, lucro real. Tá, só um adendo do que você falou. A grande questão do que a gente chama de técnico ou não, eu entendo assim, não é a sua função entender tecnicamente exatamente aquilo que acontece. Mas é muito importante que a contabilidade mastigue isso para você. E aí nós voltamos à importância da contabilidade. É muito importante que a contabilidade... Porque no final das contas, se a gente for levar em conta o pequeno empresário, para ele o que importa é o final da DRE, né? Se deu lucro, se deu prejuízo. Mas, em teoria, a função da contabilidade é desmistificar o que a gente trazia antes, que era a ideia do terrorismo. Que era, não é mais isso. A função da contabilidade é dizer, olha, nós estamos num Brasil que tem uma burocracia muito grande, mudamos bastante, tá? Mudamos muito, nós somos um dos países hoje com os sistemas mais tecnológicos, mais eficientes, que hoje você quase não precisa sair para resolver nada, mas a função da contabilidade é florear isso, florear de uma forma que eu digo assim, é trazer para você a solução e não o problema. Olha, nós temos aqui uma COFINS que deu tanto e você vai precisar ver com... Não, é isso, olha, vamos resolver aqui, sim, olha, tá vendo aqui? Se a gente fizer dessa outra forma, isso. Olha aqui. Claro, e você entendendo o que eu estou falando, mas dentro do possível a contabilidade precisa ser gerencial, ela precisa trazer documentos e mostrar para você números e florear isso. Eu amo essa palavra florear porque eu adoro a área tributária, eu acho que ela é maravilhosa e todo mundo está me xingando agora, mas talvez porque quem está trazendo para você traz no sistema terrorista e não é esse, a nossa função, e isso a gente tem treinado muito, é muito difícil treinar quem é da contabilidade. Quem já veio viciado, porque né? Quem é da contabilidade tem muito essa visão assim, olha, você vai ser multado, a Receita bater o fiscal na tua porta. Não, a intenção é ao contrário, é trazer segurança para esse cara, falar, não, faz isso aqui, que isso aqui vai estar correto. Aí nós temos casos, por exemplo, que o diretor fala assim, olha, mas eu não vou conseguir pagar. Fica tranquilo, a gente pode segurar isso até tal jeito. Quem sabe do Tem caixa... parcelamento, não sei o quê. Quem sabe do caixa é só quem está lá dentro. Né? Então é fácil daqui de fora falar assim, o cara não pagou imposto. Não pagou agora, vamos segurar, vamos jogar para frente, vamos fazer isso. Essa é a função da contabilidade, florear as coisas, ao meu ver. Então, essa questão do seu contador, e eu não estou criticando contador nenhum, peça relatórios, peça para ele te explicar, entenda se a tua empresa realmente está dando lucro, se não está, porque aonde está apontando ali nos relatórios contábeis. E isso não tem só a ver com a contabilidade, tá? Tem a ver com você também. A contabilidade, ela funciona a 4 mãos, não tem jeito. Você precisa alinhar o seu financeiro para que a contabilidade consiga alinhar essa área gerencial. Sem uma empresa bem assessorada financeiramente dentro dela, ou seja, que ela faça o seu controle, a sua lição de casa, então não adianta jogar para a contabilidade esse tipo de coisa. Legal. Márcio, então, falando um pouco de lucro real,
Qual que é a diferença ali? Então, falamos do simples, entendemos a composição dos 8 impostos dentro de uma guia chamada DAS, até os 3.600.000 reais. Agora subiu um pouquinho, acho que 4.800. 3 milhões e 600 da área federal, e aí ICMS e ISS você pode ir até 4 milhões, mas vai pagar uma diferença de ICMS e ISS, então para simplificar a gente fala 3.600. 3.600. Mais 4 milhões. Estamos falando então média de 4 milhões. Com esse percentual de alíquota, que a gente chama, que é o percentual sobre o seu faturamento, já englobado esses 8 impostos que o Marcos citou. Então, é uma forma simples de tocar. O lucro presumido baseado em cima dos 32%, que se baseia ali a presunção que o governo vai ter do teu lucro, e em cima disso, tudo o que foi citado ali do imposto de renda, enfim. E agora 32 para serviço, 8 para comércio. Para comércio. E falando do lucro real, agora, como que é o lucro real? Bom, o lucro real, o nome ele é autoexplicativo, ele vai avaliar se você teve lucro. Então, o imposto de renda e a contribuição social, elas vão ser pagas em cima do lucro da empresa. Você vai poder abater todo tipo de despesa, claro que existe um limite, né? Seria muito fácil se a gente começasse a jogar todas as despesas para dentro. Apesar que, dependendo do estudo, às vezes vale muito a pena você colocar alguns gastos que o sócio tem, por exemplo, que a lei permite que você jogue para dentro da empresa. Então tem todo um estudo que tem que ser feito ali. Mas, em resumo, para que você entenda, lucro real você paga sobre o lucro. Então, se você teve lucro, você vai pagar só sobre o lucro. Se você teve prejuízo, você não vai pagar nada. Imposto de renda, contribuição social, tá? Os outros impostos são idênticos, as alíquotas mudam um pouco, mas são idênticos ao lucro presumido. Você vai pagar PIS, COFINS, ICMS, independente de ter lucro ou não. Aí é sobre faturamento. Aí é sobre faturamento, igualzinho o presumido, que você vai pagar a presunção de lucro só sobre esses dois impostos. Tá? Entendi. ISS para serviço e ICMS para comércio. Então nós estamos falando dos dois impostos que vão ser pagos, que vão ter a dedução no real, se você tiver lucro ou não, são o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro sobre o lucro líquido. Exatamente. Perfeito. Márcio, agora falando assim, falando mais da parte do dia a dia do empreendedor. Tá. Quais são os cuidados, ou não os cuidados, mas talvez como eu posso dizer essa palavra? Quais são como que fala aquela coisa que a pessoa vai se precaver? Quais são as precauções que esse empreendedor pode fazer contabilmente para ele evitar surpresas, para evitar aquela cartinha que chega lá quando você cartinha passa vai chegar. Já chegou algumas ali e eu lembro que as primeiras vezes que chegou fazem muitos anos. Hoje não tem chegado mais. Acho que depois que eu tava com a contabilidade com a Elect, nunca mais chegou as cartinhas. Não, a gente esconde. Brincadeira. E eu lembro que no começo, cara, eu recebi uma carta da Receita Federal, fiquei assustado com, acho que 3 mil reais pra eu pagar lá de diferença, eu fiquei com frio na barriga, achei que a Polícia Federal ia bater na minha porta. Tava bem na época da Lava Jato, lá de 2014, um monte de gente sendo preso, e eu fiquei apavorado, tava começando a empreender, eu fiquei apavorado. Cara, explica um pouco pra nós isso, como que funciona essas diferenças, por que recebe essa quarta, o que o cara pode fazer se precaver? Tá. A primeira coisa a entender é o seguinte, se você tem... a primeira situação vamos começar, tenha uma contabilidade que você confie, tá bom? Essa é a primeira situação. Porque se chegou a carta, o que você vai fazer é, olha, chegou a carta para mim, ver o que é. Pronto, você sabe que se chegou uma carta, ou é porque a Receita está enganada, ou de repente você realmente deixou de pagar alguma coisa e perfeito, é só resolver. Segunda coisa não tenha medo da Receita Federal. As pessoas, primeiro que na década de 60, a Receita Federal resolveu tentar achar um logotipo para ela, colocou um leão, a ideia era um bichinho fofinho, hoje em dia a gente entende um leão como um cara que vai devorar, vai te arrebentar todo. Então, a Receita Federal, é claro que a função dela é fiscalizar, mas acima de tudo, a função dela é orientar. Então, quando chega uma carta, a Receita Federal não vai te mandar uma carta porque ela entrou com um processo, porque, claro, nós estamos falando aqui da empresa, o dia a dia normal, tá? Normalmente a Receita está dizendo assim, Márcio, olha, nós achamos uma inconsistência aqui, ou nós achamos um problema, tal, pedimos que você entre lá e verifique, faça a regularização. E aí entra a contabilidade. Entra lá, de repente tinha que entregar alguma coisa, não foi entregue, de repente tinha algum imposto que ou a empresa realmente não pagou, ou esqueceu de pagar, realmente não pagou assim, conscientemente não pagou naquele mês por uma questão de caixa. Então, essa é a questão. A próxima questão é,
Receita Federal, e aqui quando eu digo Receita Federal, vamos falar no fisco como um todo, tá? É muito tranquilo negociação com o fisco. Parcelamentos, dependendo do governo, uma vez por ano, nós temos refis, nós temos parcelamentos diferenciados. O que é o refis, Márcio? Refis é quando o nome refis, na verdade, virou Bombril e Cândida, né? Que a gente chama de refis qualquer parcelamento incentivado. Mas é um parcelamento incentivado. É quando o governo, por exemplo, fala para você, olha, isso acontece normalmente quando o fisco precisa de caixa, tá? Ou quando a economia está passando por um processo que precisa dar uma alimentada ali, então vamos tentar resolver. Por quê? Porque dependendo do que você faz, a falta de certidão negativa vai te impedir de participar de licitação, vai te impedir de algumas coisas. Então, o governo ele pega e fala assim, olha, nós vamos liberar um parcelamento incentivado para você, e se você fizer esse parcelamento, a gente vai dar 100% de desconto na multa. A Constituição não permite que dê desconto no imposto devido. Mas nós podemos dar desconto na multa, nos juros, dependendo se você devia R$100, estava com juros de 150, a dívida atual estava 150, tira esse 50 e fica só o 100. E você ainda pode parcelar. Claro, aí depende. Ele vai dizer assim, se você pagar em até 10 vezes, eu te dou 100%. Se você pagar em até 20 e tal. E normalmente também eles esticam o parcelamento, que chega, em alguns casos, já chegou até 180 vezes. Existe algum caso de perdão do imposto ou não? Existia uma época, a Receita Federal pegou alguns débitos de até 10 mil mais antigos e eliminou do sistema. Por quê? Porque entende-se que o gasto... Até 10 mil. Foi até 10 mil, tá? Isso faz bastante tempo já. O que acontece é que a despesa que a Receita Federal tem para cobrar uma pessoa na justiça, ela às vezes chega a 15 mil reais de uma dívida que é 10. Uau. Então, você chegou a essa conclusão. O que a Receita tem feito hoje, que ensejou várias pessoas entrando na justiça dizendo que isso era inconstitucional, mas que o STF já entendeu que é constitucional, tá? Não só Receita como Prefeitura, é protesto. Protesto por quê? Se você deve para a Receita, isso não vai te trazer nenhum tipo de interferência no seu banco, por exemplo. No SPC, Serasa, nada? Isso, mas quando a Receita protesta em cartório, automaticamente o seu banco trava. E hoje a Receita pode protestar em cartório? Pode, e ela faz. Então, normalmente, débitos pequenos que eu digo assim, eu já vi casos de até 50 mil a Receita usar o cartório como... Quem tem usado muito isso é a Prefeitura, tá? A Prefeitura tem usado bastante. Verdade, eu tenho percebido que as prefeituras têm feito esses movimentos, né? Prefeituras pequenas ainda usam a justiça para o que a gente chama de execução fiscal, mas as grandes dificilmente vão entrar com o processo de execução fiscal para valores de até 50 mil. Normalmente vão utilizar esse esquema de você ou trava a certidão, claro, e vai chegar uma hora que você vai precisar, ou manda para cartório para protesto, e aí te força a querer resolver isso, né? Não tem jeito. E aí, nesse caso, quando tem essas inconsistências, geralmente pode ter sido alguma falha, algum deixou de pagar, esqueceu de pagar. Então a pessoa que está ali não precisa se preocupar. Principalmente acho que o pequeno empreendedor, né, que se assusta muito com qualquer coisa, porque eu lembro dessa época, isso te assusta pra caramba e tal. E eu acho que deixando você mais tranquilo, cara, como o Márcio falou, a Receita Federal, a ideia dela no primeiro momento é educar para que a gente consiga pagar os impostos de forma correta, que a gente consiga trabalhar e gerar, né, o valor devido para a sociedade. Afinal de contas, né, a sociedade vive dos impostos produzidos por nós. Então, não é para você ter medo, tá? Tem muita gente que às vezes fica com muito medo e o Márcio ajuda bastante nesse aspecto, tirando esse medo aí para que você possa continuar empreendendo, né? Para que você consiga manter o seu negócio de pé. O cidadão de bem, né? Nesse momento tá pensando aquele cara, nossa, eu vou pro Márcio porque aquele que eu soneguei não vai dar certo. Não, você não, tá? Isso, é só o cidadão de bem. Não, você também é um cidadão de bem e vai se converter. O que eu tenho ouvido falar aí em algumas rodas de empreendedor alguns empreendedores não pagando imposto, como eu posso dizer, propositalmente, porque ele fez uma conta. Cara, eu vou dever esse imposto aqui, eu teria que pagar 50 mil de imposto esse mês. Eu não vou pagar esse imposto, eu vou dever esse imposto, só que eu vou usar esses 50 mil e vou colocar em marketing. Só que esse 50 mil em marketing vai me render 1 milhão de faturamento a mais. Perfeito. E aí ele fala assim, cara, esse 1 milhão de faturamento a mais vai me gerar 200 mil de lucro a mais. Então, vale a pena eu dever esses 50 mil, pagar o imposto depois, num parcelamento, ou até com a multa, com as coisas todas, porque vai me gerar uma receita posterior.
Obviamente que, gente, para fazer isso, você precisa estar com a sua tese de marketing muito bem encaixada para que você não se enrosque com isso, né? Mas, Márcio, falando dessas multas, como que funciona? O cara deixou de pagar o imposto, que no mês seguinte ele já paga de multa, de juros? Bom, a principal questão é, Receita Federal, não estou indicando ninguém a não pagar, tá? Mas vamos lá, isso é muito comum. Primeiro você precisa entender o seguinte, dever não é crime. Não tem problema nenhum você dever Receita Federal, porque no Brasil a única forma de crime para devedor é pensão, tá bom? Qualquer outro, se eu devo um banco, se eu devo... No Brasil ninguém é preso por ter dívida com ninguém. O crime está em você não informar, que aí é o que a gente chama de sonegação, tá bom? Então, evasão fiscal. E aí eu faturei e eu digo para a Receita que não faturei. Tá? Aí nós temos um crime, ou seja, eu usei uma informação falsa. Agora, eu realmente devo, esse mês eu preciso desse dinheiro para aplicar em outra coisa e não vou pagar. Não tem problema nenhum com isso, tá bom? Claro, você vai pagar juros, esses juros, cada mês que passa ele pode aumentar até o limite de 20%, travou em 20%, o que vai aumentar só é os juros, que é bem alto no caso da Receita. Só que aí vamos entender como é que funciona a Receita Federal. Por exemplo, eu tenho casos às vezes que a pessoa fala assim, olha, eu estou devendo para a Receita Federal e estou com medo da Receita Federal tomar o meu carro, da Receita Federal. A Receita Federal não é judiciário, tá? O único órgão que pode decidir tomar um bem seu, pelo menos por enquanto, é o judiciário. Então nós temos duas instâncias em todos os órgãos, mas aqui a gente vai falar exclusivamente da Receita Federal. Nós temos a Receita Federal, que a gente chama de âmbito administrativo. Eu estou devendo para a Receita Federal, a Receita Federal vai tentar me cobrar. Ela vai mandar uma cartinha, ela vai colocar lá na sua caixa de informações lá que você está devendo, tudo bem. Passa-se um tempo, você não pagou, a Receita Federal vai pegar isso e aí ela vai para o advogado dela, que nós chamamos de Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Ela chega lá para o advogado dela, que são os procuradores, e fala assim, olha, esse cara aqui, já tentei, já dei prazo para ele e tudo, ele não me paga. Aí, esse cara, sim, ele vai ter a possibilidade ele vai analisar. Se for o caso de valer a pena entrar na justiça, ele vai ajuizar o que nós chamamos de execução fiscal. Aí a execução fiscal, sim, pode tomar bens da empresa, existem todo um trâmite que aí é judiciário, tá bom? Mas tanto na Receita Federal como na Procuradoria, e aí são âmbitos diferentes, nós temos a opção de regularização, de parcelamento, na Procuradoria hoje nós temos lá parcelamentos com desconto de até 70%, hoje ainda, por causa da pandemia. Então, só entender que são âmbitos diferentes. Enquanto está na Receita Federal, tá tudo tranquilo. Vai para a Procuradoria e você ainda quer segurar um pouco, deixa a contabilidade de olho, olhou que a Procuradoria... Geralmente isso leva quanto tempo, Márcio? Depende muito. Eu tenho casos de que a pessoa ficou devendo 2 anos e não aconteceu nada, e nós temos casos de pessoas que entraram na Procuradoria 6 meses depois estava protestado. Então, mas depende os valores eram... Qual que era a diferença? Nós estamos falando aqui sobre micro e pequenas empresas, tá? Empresas grandes, elas têm uns diferenciais muito específicos, tá? Uhum. Primeiro que a Receita Federal hoje, ela não tem quase aquela função de fiscalização humana, sabe? Do fiscal ir até pequenas empresas. O algoritmo ali cruzando dados. Isso, agora nós temos o sistema que hoje cruza tudo. Então, e normalmente a Receita chama isso de inconsistência, tá? Uhum. Então ela vai dizer assim, olha... você declarou tal coisa, mas tal pessoa... Isso acontece muito no imposto de renda. Uhum. Você declarou que pagou para o médico X, mas o médico colocou lá que foi Y. Então, dá uma olhadinha, vê aonde está errado, retifica. Então, é isso. Mas essa é a grande questão. Se você utiliza isso como uma forma gerencial do teu dia a dia, não tem problema nenhum, só coloca a contabilidade no meio, sempre, tá? Sempre coloca o teu contador no meio para que ele faça também essa visualização, que ele possa estar te orientando, olha, André, foi para a Procuradoria, na Procuradoria vai aumentar os juros, vai para tanto, ainda vale a pena, vamos segurar mais um pouco? André, saiu uma lei agora, tá? A gente pode parcelar isso aqui. A decisão, claro, é sempre do diretor da empresa, mas cabe à contabilidade ser esse elo entre, nesse caso, entre o cliente e a Receita Federal, né? E a contabilidade, vocês têm uma forma de fazer esse acompanhamento a partir do cara que entra numa dívida, vocês vão acompanhando isso mensalmente, trimestralmente? Isso normalmente depende muito do cliente. O cliente que realmente ele só não quer pagar,
ele não paga e quando ele decide que está na hora de ele ver, ele vai lá para a contabilidade e fala assim, por quê? Porque isso é juros mensal, todo mês atualiza. Então ele fala, dá uma olhadinha quanto é que está a minha dívida hoje. Hoje nós temos sistemas que faz essa verificação em tempo real. Só levanta lá e fala, André, hoje está assim. Devendo X. E você, se fosse resolver hoje, você poderia pagar dessa forma, poderia parcelar em até tantas vezes e assim por diante. Então, a contabilidade tem isso na palma da mão hoje, que é uma das coisas que diferencia o Brasil de várias partes do mundo, né? É muito simples hoje conseguir essas informações. O Márcio, na parte de alimentação, tem algum diferencial? Você falou ali do imposto do serviço e do imposto do comércio. Certo. Obviamente tem uma diferença de um para o outro, né? Serviço e comércio, por conta de margem, escala, enfim. Mas tem algum diferencial para alimentação? A alimentação a grande diferencial da alimentação para as outras empresas, nós começamos no lucro real. Quando nós falamos em lucro real, nós estamos falando que o setor de alimentação ele tem muitos insumos para que seja feito o produto final, tá? Agora, se a gente for falar de Simples Nacional, a alimentação não vai ter muita diferença tributária, tá? Ela vai ter algumas diferenças no balcão, sobre a forma que você abre, sobre questão de alvará, sobre a questão que é um lugar aberto ao público, então dependendo do estado tem uma legislação específica. Então nós vamos ter mais essa parte burocrática diferente. E essa parte é feita na abertura do CNPJ, essas licenças? A licença inicial, sim. E aí, dependendo do estado, nós temos o que nós chamamos de LCI, que é uma espécie de alvará provisório. Isso ficou muito menos burocrático na época do Paulo Guedes, que ele desburocratizou muito isso, sobre empresas que não geram muitos resíduos poderiam já abrir. E claro, dependendo do estado, aí depois a contabilidade precisa fazer mais alguma coisinha para efeito de licença de funcionamento ou de alvará de vigilância sanitária, aí depende de cada caso, mas é a contabilidade que cuida disso, não precisa se preocupar. E depende de estado para estado? Prefeitura cada estado tem sua legislação, cada prefeitura sua forma. Perfeito. São Paulo é mais tranquilo, é mais informatizado, vamos dizer assim, né? Mas alguns estados são mais... Então no lucro real, quando a gente parte do princípio de impostos dentro do lucro real, obviamente a alimentação, por ter uma carga forte ali de insumos na produção do produto final, pode ser um diferencial, ter um lucro... Pode. Se o cara fatura mais de 4 milhões, 5 milhões e tal. Sim, na verdade o lucro real Por exemplo, eu posso iniciar uma empresa no lucro presumido? Posso. Eu posso iniciar uma empresa no lucro real? Posso. É facultado. Agora, existe algumas regras em que o lucro real é obrigatório. Não é o caso do setor de alimentação, tá? Aí nós estaríamos falando de uma empresa com faturamento mensal de mais de 2 milhões de reais. Mas, nesse caso, sempre o que a gente indica sempre entra no Simples Nacional, começa a faturar, porque por mais que você tenha uma ideia de faturamento, essa ideia pode ser maior ou menor. Então, precisa rodar primeiro. Exatamente. Então, o que eu sempre aconselho, abre no Simples Nacional. Abre no Simples Nacional, espera rodar, e aí a contabilidade faz um estudo tributário quando a coisa tracionar mesmo, quando nós estivermos já naquele ponto em que a empresa gera recurso para o sócio. Já. Aí é a hora de realmente a gente sentar e falar assim, não, Simples Nacional ainda é o melhor caminho. Esse estudo, no caso da Elect, é sempre feito no final do ano, tá? Porque é quando você pode mudar. Então, mais ou menos no mês 11, a gente já pega... A gente não pode mudar ao longo do ano? Em tese, lucro real e lucro presumido, não, tá? Não, em tese não. Realmente não. Agora, o Simples Nacional, em tese, não. Existe algumas questões que podem ser feitas ali para você derrubar o Simples, talvez por questão de faturamento, mudança de objeto social, mas... Derrubar, você diz assim, cara, eu tô provisionando que vou faturar mais do que... Exatamente. Então, Receita Federal, eu quero derrubar o Simples, tá? Porque eu vou passar o faturamento. Receita Federal, olha, eu mudei o objeto social para um objeto social que não pode ser Simples Nacional, então eu vou derrubar. É a única... Objeto social, você está falando do quê? Que é a atividade da empresa. Os quinais. Exatamente. Agora, lucro real e lucro presumido, não. Começou o exercício em lucro real, vai terminar em lucro real e só pode mudar no ano seguinte. Entendi. Por isso que o estudo tributário é tão importante. É tão importante. Errou, vai errado. Vai errar o ano, nossa. Vai errado. Pode comprometer todo Pode, todo o com negócio, certeza cara. pode. Mas eu acho que como a gente está falando aqui para muito pequeno e médio empreendedor, principalmente acho que no setor de alimentação, eu acho que o Simples Nacional, vocês viram, né? O Simples Nacional, essa lei é de 2006. 2006, claro que ela já teve várias mudanças e o tempo todo é modificada, mas a lei geral é a lei complementar 123/2006. Márcio, para finalizar, a gente falou bastante, eu acho que, cara, está sendo um riquíssimo papo, mas eu queria te perguntar assim, cara,
Como que é complementar a folha salarial? Como que a gente paga um funcionário? Quais impostos que fazem que todo mundo fala assim, eu vou contratar a pessoa por R$ 1.600, mas ela vai me custar o dobro, R$ 3.200. O que está composto nesse o dobro? Tá, Quais olha são só. os impostos e tal? Olha só, a primeira questão que a gente leva em consideração na parte da folha é o que mais... deixa eu tomar cuidado aqui com o que eu vou falar, mas me perdoem sindicalistas, mas o sindicato atrapalha e muito, e eu vou explicar por quê. Nós temos hoje, em 2017, o então governo Temer, ele decidiu que as pessoas elas não precisavam se associar a um sindicato, elas não precisavam pagar o sindicato se elas não quisessem se associar. Foi Temer 2017. Então foi o que a gente chamou de mini reforma trabalhista, tá? Mudou várias coisas e dentre elas eu era uma dessas. Naquela época decidiu-se o seguinte, existia uma contribuição, e eu vou chegar lá nos impostos, tá? Eu estou começando pelo pior, que é o sindicato. Naquela época entendia-se o seguinte, que existia uma contribuição chamada contribuição, nós tínhamos a contribuição patronal, que era aquela devida todo mês de março, ia lá, descontava do funcionário e mandava para o sindicato. Seja você sindicalizado, seja você não sindicalizado... Era obrigado, era você tinha um obrigado desconto. Tá. Qual era o percentual? Era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Um dia de trabalho cara ia para o sindicato. Ia para o sindicato que ele estava... Isso compulsoriamente, querendo ou não. Não tinha opção, não era uma opção, assim como o imposto de renda não é uma opção para quem é CLT, tá bom? Mas existia uma contribuição específica, eu não me recordo agora o nome dela, mas existe essa contribuição, decidiu-se também que ela não precisaria ser paga. O STF agora, então, decidiu que ela realmente não deve ser paga, mas a pessoa deve dizer para o sindicato que ela não quer. O STF decidiu que não precisa, então, mais. Não. O STF manteve a reforma tributária, que a reforma tributária dizia que você não era obrigatório. Foi esse ano essa decisão. O problema é que o sindicato, o STF falou o seguinte, que agora continua sendo não obrigatória, mas o funcionário tem que, funcionário, não é a empresa, funcionário tem que comunicar ao sindicato que ele não quer fazer o recolhimento dessa contribuição. E como que ele faz essa comunicação? Aí é o problema, porque aí o que acontece? Os sindicatos dão um prazo minúsculo para que as pessoas não consigam ir. Não consiga cumprir. Desculpe sindicato bom, tá? Eu estou falando dos sindicatos ruins. Que eu acho que as duas pontos são importantes, né? Precisa sim ter os sindicatos, mas... Sim. Então, por que eu estou falando de sindicato? Porque o sindicato, por mais que o Temer tenha dito que você não é obrigado a tê-lo, em teoria, a legislação trabalhista vai dizer que é o sindicato que diz o quanto você deve pagar para um funcionário, que nós chamamos de piso salarial, tá bom? Então, é o sindicato que determina qual é o mínimo que determinada área pode pagar. Então, por exemplo, a área de alimentação não é um sindicato. Nós temos bares e restaurantes nós temos vários sindicatos. E a grande questão é esse sindicato que vai decidir qual é o piso salarial. E aí você está dizendo assim, é esse sindicato para o Brasil? Não, cada estado. São Paulo, por exemplo, vai ter um em Osasco, um na cidade de São Paulo e assim por diante. Ele que vai decidir quais são os benefícios, então alguns sindicatos vão obrigar a dar cesta básica, outros sindicatos vão obrigar a dar convênio, outros não. O que a legislação diz que você tem que dar nenhum funcionário pode receber menos de um salário mínimo e vale transporte é obrigatório, ponto. Todo o demais é um sindicato que vai obrigar. Então nós começamos por aí, tá? Não tem como eu dizer aqui, por exemplo, se uma pessoa me procura, quanto ela vai ter que pagar para um funcionário. Não tem como saber. Tem que analisar o sindicato. A gente tem que ir para o sindicato. Mas se o STF permitiu que o trabalhador avisasse o sindicato que ele não quer ser representado por aquele sindicato... Não é representado, ele não quer fazer o pagamento da contribuição. Ele não quer pagar, mas ele continua sendo representado. Em tese é o sindicato que vai lutar pelo piso dele, mas ele não é representado se ele não for sindicalizado. Ele não vai representar ele como pessoa, mas vai representar a categoria. Tá. Tá bom? Então, a categoria dos áudios visuais aqui. Então, o sindicato vai representar a categoria, por mais que a pessoa não seja sindicalizado a categoria. Então, nós vamos ter o sindicato patronal e o sindicato dos funcionários, esses dois chegam a um acordo. E aí, o que acontece? Tudo bem, nós já temos o piso. Simples Nacional, pessoal. Simples Nacional, o único imposto, tá? Ou taxa aqui, vamos dizer assim, que você vai pagar, o único tributo que você vai pagar é fundo de garantia, 8% sobre o salário, só.
Mas e o INSS? O INSS é descontado do funcionário. Márcio, só para não perder o racional, ainda não ficou claro para mim, o sindicato, então, ele reduziu o tempo para esse trabalhador avisar ele que ele não quer a contribuição. Mas aí, como que... Aí depende de sindicato, tá? E eu lembrei, é contribuição confederativa o nome. Então vamos lá. O sindicato ele vai dizer assim, ó, tudo bem, você não quer recolher? Você tem que vir até aqui no sindicato trazer uma carta de prova. Fisicamente. Nenhum sindicato que eu conheço, pelo menos, fez isso online, porque a intenção é realmente que a pessoa não consiga. Mesmo, e eu entendo, é uma questão comercial, né? Precisamos de dinheiro. E aí, se essa pessoa não fizer isso, vai poder descontar da pessoa. Então, nós estamos falando aqui que do trabalhador é descontado o sindicato, caso ele não faça oposição, é descontado o INSS, uma tabela do INSS, e é descontado dele até 6% do valor do Vale Transporte, tá bom? Isso o normal. Claro que dependendo de outros benefícios que você tenha, a empresa pode fazer, por exemplo, com participação de convênio e outras coisas, tá? Mas dentro do padrão são esses três. A empresa por si, o custo de tributo dela vai ser fundo de garantia, tá bom? Mais alguma coisa? Não. O INSS é descontado do funcionário, o imposto de renda é descontado do funcionário e a empresa ela passa a ter o papel de pegar esse desconto e recolher. E recolher para o governo, tá? É a diferença entre pagar e recolher. Agora, existem, claro, outras obrigações que não estão na área tributária, que é, por exemplo, 1/3 de férias, que a empresa tem que pagar, 13º salário, férias, isso não é tributo, né? Isso não cai na área tributária. Isso cai na área da CLT. Cai na área da CLT, que aí é o que nós chamamos de provisão. Ou seja, se você vai contratar um funcionário, você já tem que pegar o 13º dele, dividir por 12 e englobar isso no custo. Quando a gente tem uma planilha aqui, toda vez que a gente vai contratar alguém, eu já coloco lá na planilha o salário e aí já me traz lá, ó, 1/3 de férias e tal. Cara, esse cara vai custar tanto aqui. Perfeito, perfeito. É isso. Então, o custo do funcionário, ele realmente eleva. Mas se nós formos falar, optante pelo simples, tá? Em área tributária, o só custo FGTS 8%, tá bom? 8%. O restante, obviamente, que ele vai recolher e repassar, mas está sendo descontado do funcionário. Do funcionário. Então, tipo, era R$1.800, R$2.000 o salário, o INSS é 11%? Não, ele segue uma tabela, tá? Que vai de 8%, pode chegar até 14%, dependendo do salário. De 8% a 14%. Então, vamos colocar lá, 10%. Então, o funcionário, ao invés de receber R$2.000, vai receber R$1.800 e esses R$200, a empresa passa a ser responsável. Passa para o governo para devolver isso para o trabalhador em algum momento. Aí entra a contabilidade que faz a guia, manda tudo certinho para que a empresa faça o recolhimento. Perfeito. Então, o que incide sobre a folha, tirando a parte tributária, é o 13º, é as férias, são 1/3 sobre férias. 1/3 sobre férias. Férias e 1/3 sobre férias são coisas diferentes? São. Férias é a antecipação de um salário. E 1/3 é o valor que a empresa paga. Quando você sai de férias, você recebe o mês seguinte como uma antecipação. A empresa paga isso, tudo bem, mas não é um custo, porque o mês que vem ela só antecipou. Tá. Exatamente. Agora 1/3 não. O salário dividido por 3 é um débito da empresa. Que é o 13º salário ali. Não, ele é 1/3 mesmo, um salário dividido por 3. Tá. Então, na verdade, é 1/3 do salário. Isso é como um prêmio, digamos assim. Exato. É como se fosse a antecipação de um mês de salário, mais um prêmio, um adendo de 1/3 de um salário. Entende-se que é para você poder viajar, para você poder Isso. 13º, obviamente, que é um mês a mais. Um mês a mais, que também tem que estar contado dividido aí 1/12. Sim. Seria mais ou menos essa linha. Descanso semanal remunerado também. Você precisa entender que você paga os feriados e o final de semana. Na CLT, o funcionário recebe esses dias. Nós chamamos de descanso semanal remunerado. Então, isso também entra no custo. Você está pagando esses dias em que o funcionário não está trabalhando. Legal. E a outra coisa é 13º, férias e FGTS. Tem que colocar tudo nessa conta e geralmente é isso que faz o dobrar, né? Ele não chega a dobrar no Simples Nacional não, mas é isso que no presumido e no real, na maioria dos casos dobra por causa do INSS patronal. Mas no Simples... porque aí incide mais 27%. Exatamente, mas o Simples, esse funcionário vai elevar bastante e é essa uma das críticas que se tem muito sobre por que não diminuir para elevar o número de contratações, né? Exato. Porque, pelo que eu vejo e que a gente acaba pesquisando, esse formato de contratação é só no Brasil. É só no Brasil.
com esse efeito de custo sobre a folha de pagamento, o Brasil é realmente um dos campeões do mundo. É o campeão do mundo nesse aspecto. É, Mas, bom, gente, assim, verdade. eu acho que também a gente, olhando assim para outros mercados, apesar o nosso nível de contratação ser um nível de contratação muito difícil, o mais difícil do mundo, nós também temos um país muito sedento por empreendedorismo. Né? Quando a gente olha para outros mercados, né, Márcio, mercado já desenvolvido, mercado americano, mercado europeu, cara, empreender nesses países é muito mais desafiador no sentido de competição do que aqui. Aqui no Brasil tem os desafios dos impostos e tal, tem os desafios das folhas, tem os desafios dos sindicatos, parece que tudo está conspirando contra o empreendedor, parece que tudo está conspirando contra você, mas no final do dia eu acho que nós temos um país com muita oportunidade, Sim. porque nós somos sedentos para resolver problemas e o Brasil tem muito problema e o empreendedor é um grande resolvedor de problema. Márcio, chegando ao final aqui, o que você poderia dar como um bom contador, como um bom advogado tributário? Quais os conselhos que você poderia dar para um pequeno e médio empreendedor que está ali do outro lado? Bom, saiba diferenciar você da sua empresa. Essa é a primeira, a principal coisa. E quando eu digo diferenciar, eu estou falando principalmente de receitas. Tá? Saiba separar a sua vida da empresa, em primeiro lugar, e saiba ter o que nós chamamos de prolabore. Que, claro, a tua empresa o teu contador vai poder colocar como prolabore, distribuição de lucro, seja o que for. Mas tenha um valor que você tira da empresa para que ela seja capitalizada. Maior forma de uma empresa morrer hoje, a mortalidade das empresas hoje no Brasil, é porque efetivamente não sobra dinheiro no caixa para que essa empresa consiga pagar alguns desafios, ou quando tem alguma coisa ali, algum problema, você não tem caixa. Então, quer sobreviver nesse mercado, tenha ali uma retirada fixa em que você possa deixar essa empresa respirar e ganhar caixa e se capitalizar. Esse é o maior segredo para quem é pequeno, não tem... Isso é só separando as duas vidas, né, cara? E procure um profissional que floreie esses números para vocês, porque realmente é burocrático, mas a função da contabilidade é mastigar e entregar prontos para você. E é isso que vai te tornar realmente alguém que não precise desse medo todo. O Brasil é maravilhoso nesse sentido, as coisas dão certo quando você vai para cima, e a função da contabilidade é efetivamente transformar essa burocracia numa coisa mais simples, é isso. Perfeito. Para você que ficou até aqui, até esse momento, parabéns. Eu sei que o tema não é um tema tão simples de entender. Você viu que eu fui fazendo várias perguntas e olha que eu já converso com o Márcio há anos. Então sempre rola uma dúvida, sempre a gente fica ali subentendido com alguns assuntos. É importante sempre a gente estar perguntando. Vou deixar, obviamente, o arroba do Márcio aqui na edição. Deixa o arroba do Instagram do Márcio. Se tiver alguma dúvida, pode ir lá no inbox. Tenho certeza que ele vai te responder. E o que você precisar também, nós como HyperBrands aqui estamos à sua disposição. Você sendo franqueado aqui do nosso ecossistema ou não, você sendo do setor de alimentação, que é o qual a gente levanta a bandeira e a gente quer educar e a gente está disposto, gravando isso daqui, levando esse conteúdo de graça para você, para que você possa se educar. E você que é dono de restaurantes, você que é dono de bares, você que é dono de lanchonete, você que está vendendo brigadeirinho, você trabalha com alimentação, por favor, indique o canal da HyperBrands para todos os seus amigos que trabalham nesse setor, porque o nosso intuito aqui é trazer bons profissionais como o Márcio e tá te alertando, te instruindo, te educando de forma gratuita para que você cresça no seu negócio aí, independente do estágio que você esteja, da região do Brasil que você esteja, você é super bem-vindo aqui no nosso canal. E se isso fez sentido para você, compartilha para mais pessoas, que isso nos ajuda bastante. Márcio, consideração final. Bom, pessoal, empreender no Brasil é a Harvard do mundo. Então, bora, vamos para cima. O Brasil precisa de empreendedores. O Brasil precisa de empresas que tenham esse sentido de fazer as coisas crescerem, gerar emprego. As microempresas são a locomotiva do PIB brasileiro, então vamos. São quantos por cento? É um percentual enorme, né, cara? Nós temos hoje 17% do PIB brasileiro, ele é formado por micro e pequenas empresas. Então, micro e pequenas empresas, 17% do PIB. Então nós estamos levando, e o setor de franquia está em 2 ponto alguma coisa só dessa área também, então bora, vamos que vamos. Te representa muito para esse setor. Márcio, valeu! Obrigado mais uma vez. Gente, até o próximo episódio do HyperCast. E mais uma vez, compartilhe aí para o máximo de pessoas possíveis. Valeu, grande abraço.